Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, voltando no canal para trazer a análise do Grande Prêmio da Emília-Romanha de Fórmula 1, que foi uma corrida muito legal, muito interessante. A gente tem muita coisa para conversar hoje. E antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e envie este vídeo para o seu amigo que gosta de Fórmula 1, que assistiu o GP da Emília-Romanha. E vamos conversar, beleza? Antes de mais nada, vamos falar sobre o Qualify, na sessão de classificação no sábado, que tem alguns pontos que eu queria destacar com vocês. O primeiro ponto é que, pela primeira vez em muito tempo, os dois carros da Williams acabaram avançando para o Q2. Tanto o Russell quanto o Latifi acabaram avançando. Muito se vale de um acidente com o Yuki Tsunoda, que acabou rodando e perdendo a possibilidade de marcar um tempo. Isso acabou ajudando o Latifi e o Russell a cravarem tempos que avançaram eles para o Q2. O Russell acabou largando na 12ª colocação, enquanto o Latifi largou na P14. Outro ponto que a gente tem que destacar é a primeira front row do Sérgio Pérez, o mexicano da Red Bull, que pela primeira vez largou na primeira fila. Ele marcou um tempo muito próximo do pole position, abaixo de 0,1 segundos. E o pole position, que foi o Lewis Hamilton, a 99ª pole da carreira do inglês, que na próxima corrida já pode chegar a um incrível, impressionante número de 100 poles na carreira. Além disso, também teve o Lando Norris da McLaren voando baixo nos treinos. Ele foi cotado para conseguir a pole position e fez uma volta muito boa, só que acabou excedendo os limites de pista na curva 9 e teve o seu tempo deletado. Ele ficou bastante chateado com isso, mas recebeu o apoio, inclusive, do Lewis Hamilton, para que ele deixasse isso de lado e focasse na corrida, que era o que realmente lhe renderia pontos, e ele foi muito bem. A gente vai falar sobre o Lando daqui a pouquinho. Na corrida a gente começa antes mesmo da largada, né? O Charles Leclerc acabou rodando. A pista estava muito molhada, né? Choveu bastante antes da prova, e teve o Charles Leclerc rodando na volta de formação, naquela volta de saída dos boxes em direção ao grid. O Alonso acabou rodando e tocando na parede, acabou danificando um pouco o seu carro, e depois, mas deu tudo certo, os dois conseguiram largar normalmente. Na largada, o Max Verstappen, que largou em terceiro, acabou já dando um grande salto e ultrapassando o Hamilton antes mesmo de chegar na Tamburello. Teve uma disputa muito boa entre eles ali na curva, na Tamburello, e eles até se tocaram, e o Max Verstappen acabou prevalecendo e liderando já a corrida na primeira curva. Logo depois a gente teve uma rodada do Latifi, que depois que ele rodou sozinho, ele voltou para a pista, e ali um pouco já, como eu posso dizer, ele foi meio estabanado, e ele acabou tocando o carro dele com o carro do Mazepin e batendo forte, tendo que abandonar a prova. Dessa vez não teve culpa do Mazepin. O Mazepin, que inclusive é um destaque à parte, na classificação ele acabou atrapalhando alguns pilotos. E o Giovinazzi também, o Giovinazzi ficou irritadíssimo com ele. E depois ele foi falar com a Mariana Becker. Ele foi extremamente grosso, extremamente arrogante sobre um incidente de pista. Então, aquele negócio que eu sempre digo, o Mazepin não deveria estar lá, e não é porque ele é um piloto pagante. Mas dessa vez não teve culpa do Nikita Mazepin nessa, tá? O que mais a gente teve? O Lando, que eu citei agora há pouco no quali, que foi muito bem. Ele também foi muito bem na corrida. Um ponto que eu queria destacar é quando o Lando ele está atrás do Daniel Ricciardo, do seu companheiro de equipe, e ele passa um rádio para a McLaren dizendo que ele poderia ir mais rápido se ele tivesse ar livre, se ele tivesse caminho livre. E a McLaren passou esse rádio para o Ricciardo, e o Ricciardo abriu para o Lando passar. Uma jogada de equipe de quem está chegando agora, que é o caso do Daniel Ricciardo, contra alguém que já dirige o carro há 2 anos, que é o Lando Norris, e querendo ou não, é o piloto favorito da equipe britânica. O Lando depois começou a empilhar voltas rápidas, chegou a
fazer uma ultrapassagem dupla no Sainz e no Gasly. O Gasly, daqui a pouco eu vou comentar também, foi até mais tranquilo do que o próprio Sainz devido a um erro de estratégia. Mas aí o Lando começou a ir para cima de todo mundo e chegou a estar em segundo lugar. Mas ele acabou terminando a prova na terceira colocação. O Gasly, como eu citei, ele, o Ocon e os dois carros da Haas apostaram numa largada de pneus de chuva, aquele pneu com a faixa azul, enquanto o resto do grid estava com o pneu intermediário, aquele pneu de faixa verde. A diferença é, se voltasse a chover mais, como a equipe AlphaTauri tinha passado para o Gasly no começo, antes da largada, se voltasse a chover mais forte, a AlphaTauri se beneficiaria, enquanto os outros pilotos colocariam o pneu faixa azul. A AlphaTauri, com o Gasly, poderia continuar dando voltas antes de precisar parar, ou sequer se ia precisar parar. Mas deu errado, não choveu, a pista foi começando a secar e o pneu do Gasly acabou perdendo desempenho. E o Gasly foi engolido por todo mundo que estava com o pneu intermediário. O Gasly chegou a quase brigar com as duas Haas no fundo do grid. Também teve um incidente do Mick Schumacher durante a bandeira amarela e o safety car do incidente do Latifi com o Mazepin. O Mick, ele tentou aquecer os seus pneus e perdeu o controle do carro, batendo e perdendo a sua asa dianteira ali na frente da saída dos boxes. Isso acabou dando uma prejudicada no Schumacher, porque ele depois teve que esperar tudo ser limpo para que ele pudesse entrar nos boxes e trocar o seu bico, colocar uma nova asa dianteira e voltar realmente para a corrida. Isso infelizmente aconteceu na última volta do safety car, então ele acabou perdendo muito tempo. Mas mais para frente a gente vai comentar um pouco da posição de chegada do Mick Schumacher. Tivemos depois a pista secando muito rápido, o trilho que os pilotos deixam na pista, né, a linha de corrida foi secando muito rápido e logo os pneus intermediários foram perdendo desempenho. O primeiro a colocar os pneus slick, o pneu de pista seca, foi o Sebastian Vettel. Ele colocou ainda um pouco muito cedo enquanto ele foi patinando, e logo depois os outros pilotos foram colocando esses pneus. O Max Verstappen parou antes do Hamilton, mas o Hamilton acabou tendo uma parada dificultada por um problema no pneu dianteiro direito da Mercedes, e o Max acabou ultrapassando o Hamilton de novo. A parada da Red Bull com o Verstappen acabou sendo de 2.2 segundos, enquanto a da Mercedes foi de 4.0 segundos. O que mais a gente vai falar? Teve uma escapada do Lewis Hamilton, é verdade. O Lewis Hamilton, depois que ele colocou esse pneu médio, acho que na 31ª volta, ele foi ultrapassar o George Russell, né? Foi colocar a volta no George Russell e acabou indo para o trecho molhado da pista, quando ele acabou saindo, perdendo o controle do seu carro, passando pela caixa de brita e quase batendo o seu carro. Ele bateu até, danificou a asa dianteira dele, mas o que é interessante é que a transmissão da Fórmula 1 já estava dando como corrida acabada. Se você for ver os melhores momentos da corrida, na hora que o Hamilton bate, aquele placarzinho que mostra a posição dos pilotos, que fica ali no canto da esquerda da tela, o Hamilton já aparecia como out. Então a própria transmissão já estava considerando o Hamilton fora e já estava colocando que a última vez que o Hamilton não terminou uma corrida foi no GP da Áustria de 2018. Então a própria transmissão não esperava que o Hamilton fosse voltar, e o Hamilton voltou. Ele rapidamente ali conseguiu engatar a marcha ré antes de deixar o carro morrer, engatou a marcha ré, voltou pela brita com a marcha ré engatada, voltou para a pista e conseguiu levar o carro até os boxes para que trocassem a asa dianteira que foi danificada. E isso deixou o Hamilton na 9ª posição, inclusive uma volta atrás do líder Max Verstappen. Só que o Hamilton tem a sorte de campeão, né? O cara, ele é inzicável e ele é muito sortudo. Na volta seguinte, o companheiro de equipe do Lewis Hamilton, o Valtteri Bottas, acabou tendo um incidente muito grave
com o George Russell da Williams. Eu até queria comentar um pouco sobre isso, porque o Bottas ele tá mantendo uma linha de corrida e ele coloca o seu carro um pouquinho mais para a direita. Claro, ainda tinha espaço para o George Russell tentar uma ultrapassagem, né, que era um ponto de ultrapassagem muito forte da pista, ou acho que o melhor ponto de ultrapassagem da pista de Imola, que é na reta dos boxes antes da variante Tamburello. E aí o Bottas acabou jogando um pouquinho para a direita, o Russell ficou um pouco emocionado, jogou um pouco para a direita também, acabou botando a roda um pouquinho na grama e perdeu o controle do seu carro, batendo também no Valtteri Bottas. É até engraçado, entre aspas, a gente comentar que foi uma batida forte de uma Williams na Tamburello, que dessa vez, graças a Deus, os dois pilotos acabaram saindo bem de lá, né? O Russell ficou muito irritado com o Bottas ficou muito irritado com o Russell, rolou até uma briguinha dos dois lá na Tamburello depois do acidente, mas ao meu ver não teve culpados, é um incidente de pista, é uma coisa normal. O Bottas colocou um pouquinho mais para a direita do que ele deveria, o Russell emocionou um pouquinho e teve esse incidente. E muitos detritos acabaram sendo espalhados pela pista, o que gerou uma bandeira vermelha, que é quando a corrida ela é interrompida e todos os carros voltam para o pit lane. E agora, né, desde a temporada passada, os carros eles podem fazer trocas de pneus, fazer algumas trocas nessa bandeira vermelha, o que foi muito bom para o Hamilton, porque ele estava em nono, uma volta atrás do líder do Max Verstappen, dos 6 primeiros colocados. Eles estavam uma volta atrás dos 6 primeiros colocados, e depois ele teve o direito de recuperar essa volta antes da corrida voltar à bandeira verde, e ele acabou se beneficiando muito disso, porque além de ter o melhor carro do grid, ele é o melhor piloto do grid. E ele acabou depois saindo de nono para chegar na segunda colocação. Foi ultrapassando todo mundo, foi ultrapassando as Ferraris, ultrapassou o Lando, e passava como ele queria, né? E acabou ele tendo essa sorte, se recuperando, saindo de P9 para P2. No final da corrida, o Sebastian Vettel acabou abandonando na antepenúltima volta. Eu ainda não me informei muito bem sobre o que aconteceu com o carro do tetracampeão, não vi nenhum relatório, mas teve algum problema ali que a própria Aston Martin chamou e falou: Vettel, abandona, vamos guardar o carro porque não dá mais. A notícia boa, para variar, o Mazepin, que rodou o fim de semana inteiro, conseguiu completar a corrida, mas rodou também no final e acabou sendo ultrapassado pelo Mick Schumacher. Então o Mick acabou chegando na frente do russo mais uma vez, mesmo com todos os problemas que o Mick Schumacher teve nessa corrida. Ele chegou na frente do companheiro de equipe dele e houveram momentos onde o Nikita Mazepin andou 2 segundos mais lento do que o próprio Mick Schumacher com o mesmo carro. Ou seja, já podemos notar a diferença entre os dois companheiros de equipe. A volta mais rápida acabou sendo do Lewis Hamilton, ele acabou chegando em segundo com a vitória do Max Verstappen, e isso embolou o campeonato, porque agora o Lewis Hamilton lidera o campeonato de pilotos com 44 pontos, enquanto o segundo colocado é Max Verstappen com 43. O Lewis Hamilton acabou vencendo a prova no Bahrein com o Verstappen em segundo, só que a volta mais rápida tinha sido do Bottas, enquanto o Verstappen vence em Imola com o segundo colocado sendo Hamilton, e a volta mais rápida do Hamilton fazendo a diferença para que eles não ficassem empatados no campeonato de pilotos. O pódio acabou sendo Verstappen, Hamilton e Lando Norris, uma corrida muito interessante para a Ferrari, que ficou em quarto e quinto com Leclerc e Sainz respectivamente. O Ricciardo chegou em sexto, Gasly em sétimo, Stroll em oitavo, o que mostra uma clara pressão sobre o Sebastian Vettel, e a nona posição foi do Ocon, a 10ª tinha sido do Kimi Raikkonen, só que o Raikkonen acabou sendo punido com 10 segundos acrescidos, e essa 10ª posição foi herdada pelo Fernando Alonso, que conquistou o seu primeiro ponto nesse retorno à Fórmula 1. 2 pontos importantes para se destacar antes da gente encerrar é que a McLaren e a Ferrari foram as duas únicas equipes que completaram as 2 corridas com os 2 carros. As outras equipes acabaram completando com um carro uma das provas ou as 2 provas, e a McLaren e a Ferrari, tanto Daniel Ricciardo quanto Lando Norris, Carlos Sainz
e Charles Leclerc acabaram completando as duas corridas por inteiro, o que é um detalhe muito bom, mostrando a confiabilidade desses dois carros que, na minha opinião, são a terceira e quarta força do grid esse ano, a McLaren e a Ferrari. Os pilotos do dia, né? Eu não me senti justiça em colocar só o Lando como piloto do dia, mesmo que o Lando tenha feito um trabalho excelente, porque apesar do Lando ter feito tudo isso e merecer sim o piloto do dia, o Hamilton salvou a própria corrida. O Hamilton, a própria transmissão colocou o Hamilton como que ele iria abandonar a corrida, e o Hamilton voltou, se recuperou. Claro, teve toda a sorte envolvida, mas a habilidade do Hamilton de rapidamente colocar a marcha ré e sair da brita voltando para a corrida, isso para mim já valeu como o piloto do dia também. Então eu boto os dois como os pilotos do GP da Emília-Romanha, beleza? A Fórmula 1 agora volta no fim de semana do dia 2 de maio lá em Portimão para o GP de Portugal. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam do GP da Emília-Romanha, se vocês gostaram da vitória do Max Verstappen, se vocês gostaram do que aconteceu com o Lewis Hamilton. E infelizmente, mais uma vez, a Williams sonhou com os seus pontos e o George Russell acabou se envolvendo em um acidente lá em Imola. Então não foi dessa vez que a Williams conquistou os seus primeiros pontos desde 2019. Beleza? Eu fico por aqui. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se encontra numa próxima oportunidade. E vou fazer um anúnciozinho aqui. Por favor, confira o vídeo da minha opinião sobre a Superliga Europeia, que foi anunciada ontem e está gerando já muita polêmica, beleza? Muito obrigado e a gente se vê num próximo vídeo.